Então, nós já estamos na ponta da linha com Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. A gente teve agora há pouco a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, neste primeiro movimento, em que a denúncia da Procuradoria é apreciada pela primeira turma e ela foi aceita, ou seja, torna-se agora uma ação penal. Professor Sampaio, o que a gente gostaria de saber, primeiro agradecendo a sua agenda para poder conversar com os nossos ouvintes aqui do Band News no meio do dia, o que acontece agora? Qual é o próximo passo? Temos etapas com prazos pré-definidos para a gente poder fazer uma estimativa pelo menor prazo e pelo prazo costumeiro? Dá para a gente ter uma ideia do que acontece com que prazos? Professor, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Oineg, Sandro, Débora, todos os ouvintes da Band News FM. Agora nós temos finalmente ação penal, porque até o momento havíamos tido investigação policial, numa segunda fase, a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República, e agora sim, sendo a denúncia recebida, tendo havido ato de recebimento da denúncia pelo tribunal, instaura-se a ação penal, tudo tem começo. Mas veja, no Código de Processo Penal brasileiro, se nós formos a rigor, somar todos os prazos, somar os prazos estabelecidos para as fases de uma ação penal pública, isso leva cerca de 80 dias. Mas é claro que jamais acontece de terminar uma ação penal em 80 dias por conta das intercussões processuais, de fatos extraordinários que acontecem no curso do processo e, sobretudo, pelo grande volume de ações judiciais que tramitam no Poder Judiciário. Agora, nesse caso em específico, tudo que se diz, tudo que se fala, tudo que se estima é que o Supremo Tribunal Federal, preocupado em não permitir que esse julgamento caia no manejo político para as eleições de 2026, e talvez uma preocupação válida para que esse julgamento não seja usado nem pela direita nem pela esquerda para fins eleitorais, parece-me que todo o esforço da Corte é no sentido de terminar todo o processamento até o final deste ano de 2025, no mais tardar começo de 2026, para proferir a decisão definitiva de mérito, que é quando nós saberemos quem terá sido condenado, quem terá sido absolvido, se todos absolvidos, se todos os réus condenados por esses ou por aqueles crimes, ou por quais crimes. Então, na verdade, Oineg, tudo está começando. O recebimento da denúncia marca o início da ação penal pública, oportunidade em que novas provas serão produzidas, testemunhas serão ouvidas, documentos serão juntados, perícias serão realizadas para se formar aquilo que no direito nós chamamos de instrução probatória do processo penal. É isso, Oineg. Professor Sandro, aqui falando, eu queria justamente entrar um pouco mais nessa questão das provas. A gente viu, e já até pergunto para o senhor se faz sentido, a defesa de praticamente todos os envolvidos afirmando que não teve acesso a essas provas. Agora, podem ser produzidas novas provas, a defesa pode apresentar novos argumentos, e já emendo uma segunda pergunta. Nesse momento, eventualmente, algum dos acusados pode ter alguma medida restritiva de não deixar o país? Isso já acontece ou, por enquanto, nada acontece? Muito bem. Começando pelo fim, essas são as possíveis chamadas medidas cautelares penais. Medidas de cautela, por exemplo, impedir a saída do país para assegurar o produto da jurisdição, impedir que um determinado réu possa escapar do território nacional. Outras medidas constritivas, até maiores, podem acontecer no curso da instrução, mas elas são excepcionais, elas não são regra. Por exemplo, uma prisão preventiva, caso algum dos réus esteja ameaçando a instrução processual penal, pondo em risco a ordem pública. Mas sempre lembrando, essas medidas cautelares são exceção, elas nunca são regra, porque elas não são castigo penal, elas são medidas próprias para fazer o processo
funcionar. No que se refere à questão das provas em si, é preciso observar que, embora, claro, a advocacia sempre tenha a prerrogativa de ter acesso ao máximo teor das provas produzidas pelo aparato policial, é preciso dizer que, na verdade, o processo penal só está começando agora. Então, esse acesso franco e restrito a todas as provas é direito do réu, prerrogativa dos seus defensores no curso do processo penal, que está começando nesse momento. Então, a partir de agora, tudo terá que ser liberado para a defesa, porque é quando o trabalho dos advogados investirá no sentido de preservar o interesse daqueles que eles representam, para quem são, portanto, destinados a trabalhar durante o processo judicial penal. Agora, lá atrás, no período do inquérito, muitas provas são mantidas em sigilo dentro da segurança da informação e da instrução do inquérito. Portanto, esse argumento de não ter tido acesso a todas as provas não é um bom argumento para a fase de recebimento da denúncia. É um argumento fundamental para daqui em diante. Daqui em diante é que todas as provas terão que ser disponibilizadas para todos os advogados, para que eles possam representar fielmente o interesse dos agora réus, antes denunciados, agora réus, porque a denúncia foi recebida em desfavor dos 8, de maneira que os denunciados pelo Procurador-Geral da República agora se transformam em réus no processo penal perante a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Professor, em caso de condenação, quais são as penas? É claro que depende do tipo de crime, há vários apontados aqui, como tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado. A ficha é extensa, não? Certamente. É porque, em verdade, todos os denunciados, não apenas esses 8 que foram ou tiveram as suas denúncias apreciadas agora, mas os 34 denunciados pelo Procurador-Geral da República, assim foram por 5 crimes. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, crime do artigo 359-L do Código Penal. Crime de tentativa de golpe de Estado, do artigo 359-M do Código Penal. Crime de organização criminosa armada, previsto na Lei 12.850 de 2013, que é a chamada Lei das Organizações Criminosas. Crime de dano qualificado do artigo 163 do Código Penal e crime de deterioração do patrimônio histórico e cultural da Lei 9.605. São esses 5 crimes. Se somarmos todas as penas máximas desses crimes, as penas poderão passar de 30 anos de reclusão. Mas não quer dizer que isso vá acontecer. Essa estimativa é de pena máxima. Por exemplo, um determinado réu, até o ex-presidente, poderá ser condenado por alguns desses crimes, mas não por outros. Quem decidirá isso? O tribunal, né? Um determinado réu poderá ser condenado pelos 5 crimes, o outro absolvido dos 5 crimes e um outro condenado por 2 crimes. Então, na verdade, só se saberá o montante da pena quando se chegar ao resultado do julgamento de mérito, se pena houver, acaso haja condenação. Um último ponto importante é que o principal elemento que está agravando essas penas nos últimos julgamentos desde o incidente de 8 de janeiro é que o Supremo Tribunal tem considerado o concurso material, ou seja, somatório de crimes, somatório de penas, de abolição violenta do Estado de Direito e tentativa de golpe de Estado. E muitos juristas na comunidade jurídica entendem que não é o caso. Entendem que o crime de abolição violenta é mero meio para se chegar ao resultado fim da tentativa de golpe de Estado. É o que temos. Agora, professor, quando o senhor fala muitos juristas, a gente sabe que a lei é para ser interpretada e o Supremo Tribunal Federal tem o direito conquistado pela Constituição, que ele defende, de errar por último. E na leitura do Supremo Tribunal Federal, esses 2 crimes estão sendo associados, estão somadas as penas e não sobrepostos. É como o homicídio com uma arma raspada, pouco importa se a arma é raspada diante do crime do homicídio, um engole o outro. Aqui não está engolindo, não. Aqui eles fazem companhia um por outro. Mas quando a gente pega a lista dos crimes do Bolsonaro, é igual a lista dos crimes da cabeleireira Débora, da pichação.
é a mesma coisa. Ou seja, a única diferença, pelo que me parece, é a organização criminosa. O resto, a lista é igual. Ou seja, o Bolsonaro e ela são julgados pelos mesmos crimes. O que a gente escuta são duas versões. Numa, a versão pró-percepção do Supremo, pró-decisão do Supremo Tribunal Federal, é que numa quadrilha, uma pessoa pode ter o papel de ficar do lado de um assalto a banco, por exemplo, só observando a chegada da polícia, enquanto os outros 9 entram com arma e roubam o banco. A polícia não chega, ele não fez nada. Uma vez filmado, ele só estava sentado num banco e, portanto, ele não deveria ser punido como os outros que entraram. E a outra versão é que não, é tudo parte da mesma quadrilha, foi assim que o Supremo entendeu. Tem algum jeito, está escrito em algum lugar, alguma coisa que esclareça essa interpretação, ou são realmente visões, como eu comecei na minha formulação, na minha pergunta? Alguns elementos aqui diferenciadores. Aqueles que invadiram a Praça dos Três Poderes, como o caso da manicure Débora, foram acusados pelo crime de associação criminosa do artigo 288 do Código Penal, que tem uma pena muito mais branda do que o crime de organização criminosa, sobretudo de organização criminosa armada, pelo qual estão sendo acusados agora esses últimos que eram, digamos assim, segundo o Procurador-Geral da República, os ordenadores, os orquestradores, os mandantes. E isso faz uma diferença grande de pena, Oineg. Todavia, o principal elemento diferenciador é que lá no Supremo, quando o Supremo julgou os invasores da praça, como a manicure Débora, ele considerou concurso material, ou seja, somatório de crimes, somatório de penas, de abolição violenta do Estado de Direito e tentativa de golpe de Estado. O ministro Luiz Roberto Barroso, no julgamento, divergiu. Ele entendeu que o crime de abolição violenta teria sido meio para se atingir o golpe de Estado. Tanto que a pena fixada por Barroso na época foi de 10 anos, enquanto os demais ministros que condenaram a 17 anos de reclusão, por conta dessa diferença. Então, o entendimento do Supremo Tribunal tem sido no sentido de que há concurso material. Eu te falei aqui na comunidade jurídica, não no Supremo, mas entre os professores de direito penal, direito constitucional, juristas, advogados, debate-se muito tema e muitos sustentam que a abolição violenta do Estado de Direito teria sido meio para atingimento do fim, tentativa de golpe de Estado. Como você citou, aquele que emprega arma de fogo para atingir a meta final do homicídio. A arma de fogo é meio, o homicídio é o fim. Mas pelo que eu percebo, Oineg, da direção que tem tomado o Supremo Tribunal Federal, a tendência é que agora esses novos acusados que estariam numa cadeia de mando mais alta sejam condenados em concurso material, porque não faria sentido que os invasores da praça tenham sido condenados em concurso material e agora os orquestradores, os mandantes, não tenham sido merecedores da mesma pena. Todavia, para terminar, em relação ao cômputo final de pena dos que entraram na praça, dos que invadiram a Câmara, dos que entraram do Supremo, dos que mandaram, dos que executaram, isso no final se metrifica através de uma metódica chamada dosimetria de pena, que no Brasil se divide em 3 fases. Fixa-se a pena base, depois verificam-se causas especiais de aumento de pena e causas especiais de diminuição de pena e circunstâncias agravantes e atenuantes. Então, a depender do indivíduo, a depender das suas circunstâncias na prática do delito, um réu poderá ser condenado a uma pena maior, se não for absolvido, o outro a uma pena menor. Um por 3 crimes, outro por 4, outro por 2. Vamos saber quando vier o resultado final da decisão do Supremo Tribunal Federal, por mais que ele já seja suposto, imaginado. Mas, tecnicamente falando, há que aguardar para ver qual vai ser a dosagem de pena, a dosimetria de pena que a Corte fará para cada um desses acusados. E a gente conversou com o professor Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado por abrir a agenda, pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Ao longo desse processo a gente vai ter muito o que conversar. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Oineg. Boa tarde para você, Sandro, Débora, e a todos os ouvintes da Band News. Obrigada.